Olá, eu sou a Françoise Lira e esse é o podcast mais feminino do Brasil. Hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico, de utilidade pública, e você, mulher, que sofre violência doméstica, conhece alguém que é vítima, não deixe de assistir até o final, que já eu vou apresentar essa super convidada que veio aqui para bater um bate-papo com a gente e tomar um delicioso chá. Pode chá comigo. Gente, como eu disse, tem uma pessoa super especial aqui para falar sobre esse assunto da violência doméstica, que é a Rúvia Donátila. Olha que nome chique, gente! Gente, essa é a Rúvia. Ela é presidente da associação que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica. Então ela vai falar pra gente como que é esse trabalho dela. Ela tem um projeto muito lindo que é Corrida por Elas. Corrida por Elas. Rúvia, fique à vontade para se apresentar, falar um pouco desse projeto pra gente, como que você trabalha esse projeto e assim, o que mais você quiser falar sobre esse projeto e ao longo da conversa que a gente vai desenrolando. Então, tá. Primeiro, Fran, eu queria agradecer imensamente, né, a oportunidade de a gente estar aqui, porque esse movimento das mulheres, ele realmente só tem valor e só vai acontecer e conseguir ajudar e apoiar outras mulheres quando mulheres apoiam mulheres. Então isso pra gente, enquanto associação, é realmente muito importante. Então eu queria fazer uma apresentação. Eu sou hoje a atual presidente da Associação de Apoio às Mulheres de Sete Lagoas. Sete Lagoas é uma cidade aqui em Minas Gerais, vou explicar porque esse podcast é o maior do Brasil, né, gente? Sete Lagoas é uma cidade em Minas Gerais. A gente está a 70 quilômetros de Belo Horizonte. Sete Lagoas, ela mantém 35 municípios, então isso quer dizer que a gente vai apoiar, vai assistir 35 municípios também. Então, o que é esse projeto, Fran? Por que a gente criou esse projeto? Como que nasceu essa ideia? Eu tive o prazer de, em 2018, escrever um projeto de corrida, o Corrida por Elas, ao qual você já mencionou. Esse projeto Corrida por Elas foi uma escrita realmente que eu fiz porque eu venho do mercado de marketing, venho do mercado de eventos, e eu entendi que eu poderia utilizar do meu conhecimento de marketing para apoiar mulheres. Escrevi um projeto de corrida mesmo, de rua, ao qual pessoas, mulheres, homens, crianças, cachorros, periquitos e papagaios poderiam correr com o intuito de conscientizar. Como é que ia funcionar o projeto? Uma corrida de rua tradicional e ao final a gente tem todo o informativo, teria uma pequena palestra e o kit onde as pessoas geralmente recebem, ele vem com um informativo de quais são os tipos de violência, que não só é a violência física, a gente vai falar um pouco mais pra frente, e tem todas as questões de conscientização. E esse projeto, ele tem o intuito ele engloba todas as classes sociais. Sim. Então, de forma leve, sem parecer, porque falar sobre esse assunto dói, falar sobre esse assunto, às vezes é muito complicado para algumas mulheres escutarem. Então, a gente entendeu que essa seria a forma mais leve. Com o passar do tempo, eu escrevi esse projeto em 2018, eu morava no exterior ainda, eu vim para o Brasil, escrevi o projeto e voltei para a Europa, onde eu residia na época. Eu voltei para o Brasil morando em 2020. Quando chegou em 2020, eu tive o prazer de reencontrar a que hoje é a atual vice-presidente da associação. Eu reencontrei e ela trabalha com um projeto voltado para mulheres desde 2015, mais ou menos. E a gente entendeu que em Sete Lagoas estava precisando de uma associação que apoiasse as mulheres, mas de forma real, uma associação registrada, uma ONG. Por que a gente entendeu isso? Sete Lagoas, Fran, a gente tem 7 mulheres procuram a delegacia por dia em uma cidade de 240 mil habitantes. 7 mulheres procuram por dia. Aí você pensa, a gente entende assim, quantas mulheres não sofrem caladas dentro de casa? Quantas mulheres não apanham, não sofrem violência doméstica, moral, física, as outras violências dentro de casa todos os dias. E quando fala de violência doméstica, a gente já pensa só na violência física, né? Isso engloba a violência sexual, psicológica, né? Como você está falando. A violência doméstica a gente perguntar hoje para todo mundo sobre isso, esse ponto é muito importante. As pessoas só veem já bem na cabeça alguém realmente fazendo o ato de agredir fisicamente a mulher. A agressão física, ela é o ápice de uma violência. Assim, quando o homem passa por uma agressão física, ele já fez todos os outros tipos de agressão. Só que as outras agressões, elas são silenciosas.
E geralmente elas não procuram por essas outras agressões. Muito difícil, muito difícil. Para as mulheres procurarem por essas outras agressões, hoje, por exemplo, a associação, a gente assiste uma média de 400 a 500 mulheres. Quando elas nos procuram sem ser a violência física, ou é a filha, o filho que faz esse movimento de buscar a gente. Então a gente tem advogados, a gente tem psicólogos, terapeutas ocupacionais, a gente tem um grupo de pessoas que já apoiam a gente, né? Todo mundo de forma voluntária, isso assim é muito, eu tenho que deixar isso muito claro, porque todos nós somos voluntários na associação. São esses meninos mais novos que nos procuram porque eles entendem que isso é algum tipo de violência, porque eles acreditam que não é normal o pai chamar a mãe de baranga, de pejorativos, né? de termos que assim que depreciam mesmo. Gente, né? se eu falar 3 termos aqui, todas as mulheres vão falar assim, nossa, alguém em algum momento na minha relação já me chamou assim. Sim. Sabe? A gente já foi a feia, a gente já foi aqui usava roupa aqui usava roupa curta que parecia uma mulher que queria sair para pegar todos os homens, assim, a gente já foi várias outras coisas de forma tão... Era tão natural isso que a gente não percebe as outras violências. Então, assim, a violência psicológica é quando o homem, ele faz um movimento em que você se torna codependente. Sabe aquele momento em que o homem fala assim com você, se você separar de mim, você nunca vai achar um homem como eu. Sim, acontece muito, né? A violência moral são itens como a mulher, você não vai pintar, você tá, ele, de forma muito pejorativa, ele fala com a mulher grosseiramente que ela tá acima do peso, que ela é a mais baranga da turma, coisas que realmente ficam difamando a imagem da mulher. E por que as mulheres têm tanta dificuldade de denunciarem? Você acha que elas têm medo de represálias? O que você acha que pode ser essa existe dificuldade? Uma questão histórica, né? Então, historicamente, a gente vem de um processo em que isso era muito normal, né? Então, a gente tem que entender assim, é comum o homem fazer isso... Um chazinho, obrigada. É comum o homem denegrir a imagem da mulher, mas não pode ser normal. A gente não pode normalizar esse tipo de atitude. Então, assim, nós crescemos, nós somos um país que estamos em transição, né? Temos muito a evoluir, todos nós, principalmente nós mulheres. Principalmente nós mulheres. Eu falo isso muito. A gente só vai conseguir entender sobre a violência doméstica, sobre o machismo, a partir do momento em que nós, mulheres, deixarmos de ser machistas. Aí a gente fala assim... mas eu não sou machista. Eu vou usar um exemplo, Fran, que eu acho que é o mais simples de todo mundo entender. Se a gente está num restaurante, chega uma mulher com um corpo exuberante, mas com um vestido muito curto. Eu tenho 40 anos. Chega uma mulher com um corpo exuberante, de 40 anos também, mas com um vestido muito curto. Qual o primeiro pensamento que vem na cabeça da gente enquanto mulher? A gente não pensa assim, nossa, que corpão, que mulher maravilhosa. Quer julgar, né? A gente já julga a mulher. Isso é machismo. Sim. Porque a gente já fez um julgamento que aquela mulher tá com aquele homem porque ela é alguém que faz esse movimento para estar com homens dessa forma. Então, assim, enquanto a gente não entender o que é isso, enquanto a gente não entender, sim, eu sou machista, eu tenho que melhorar isso em mim, o nosso movimento, ele vai indo mais lento. Ele vai mais lento. Então, assim, a gente, enquanto associação, a gente tem como um dos principais objetivos conscientizar. Como que eu conscientizo? Dando palestras, participando de momentos como esse que você convidou a gente, para ensinar para as mulheres que a violência patrimonial é quando você chega em casa, o seu parceiro pega um item que você utiliza para trabalhar e quebra esse item. Quebra o seu celular, quebra o seu secador. Você não usa o seu secador para uso pessoal? Ele não pode, ele não tem o direito de fazer isso. Ele não pode quebrar uma coisa simples que não, mas isso é só um vaso de planta. Não, isso não é um vaso de planta. Isso é uma planta que para mim tem importância. A violência sexual é quando ele te obriga a ter relação sexual sem o seu consentimento.
Ah, não, e a gente sempre escuta amigas nossas falando, ou a gente mesmo, mas se eu não fizer, ele vai procurar outra mulher. Mas você não tem que fazer sem estar com vontade. Ou fazer movimentos em que você participe de grupos sexuais para que tenha relação com outras pessoas juntos com ele. Assim, se você não quer fazer, isso é uma violência sexual. Isso é uma violência sexual. Aí nós temos a violência física, que é a que todo mundo conhece, que é a agressão mesmo física. A moral é quando ele realmente faz uma difamação da sua imagem, inclusive uma difamação para terceiros. Como casos que a gente assiste de homens que falam, essa mulher só consegue esse cargo porque ela tem relação sexual com o dono da empresa. Isso é violência moral. Sim. Isso você pode fazer o movimento, você pode procurar uma delegacia para fazer uma denúncia disso. Aí, respondendo uma pergunta sua, o porquê que essa mulher não faz esse movimento de procurar a delegacia? Porque isso é normalizado, nós normalizamos as agressões moral, psicológica, patrimonial e sexual. Isso é normalizado na nossa vida. E o outro fato é o que os outros vão pensar se eu procurar uma delegacia para falar que eu sofro uma violência sexual, que o meu marido chega em casa e quer ter relação comigo e eu não quero. Eu vejo também muito como dependência emocional, porque ela tem aquela dependência emocional, ela gosta, ela ama aquela pessoa, então ela acha que se ela fizer aquilo, ela vai estar prejudicando, se ela fizer aquilo, ela vai voltar para casa e ela vai ter problemas ainda maiores. Você não acha que a dependência emocional é uma coisa que dificulta muito a mulher ir lá e denunciar essa violência? Um fato muito sério sobre a dependência, que faz com que ela não faça essa denúncia também, é a dependência financeira. Sim. 85% das mulheres que se mantêm numa relação abusiva, elas têm dependência financeira, seja a classe A, seja a classe mais baixa. Não importa, não importa. Quando existe a dependência financeira, a mulher se prende muito mais numa dependência emocional. Porque na hora que o seu parceiro chega para você e fala assim, se você terminar comigo, você nunca vai arrumar ninguém igual a mim. Meu amor, se eu nunca arrumar ninguém igual a você, vai ser sensacional. É mais ou menos assim que a gente tem que pensar. Só que não. E ele começa a criar esse processo emocional, porque assim a gente se torna codependente dessa relação. Então é o ciclo, né? É uma roda gigante que a gente fala. Então vem a lua de mel, tá tudo lindo, tudo perfeito. A gente tá no auge da relação. Tipo, eu sou a mulher da vida dele, eu sou a pessoa mais perfeita, eu sou exatamente como ele sempre pediu para Deus, sabe? E as falas são as mesmas. Aí eu começo a ser feia, eu começo a ser gorda, eu começo a ser chata, eu começo a implicar à toa, eu começo a implicar com os amigos, eu começo isso. Aí começa a difamação, começa a me denegrir a minha imagem, até chegar na agressão física. E na hora que chega na agressão física, me presenteia, me pede desculpa, fala que nunca mais vai fazer isso, que foi um momento que ele fez porque eu fiz um movimento que ele ficou nervoso, mas que eu sou a mulher da vida dele. Entendi. Aí, quando ele tem um poder aquisitivo muito, muito bom, ele presenteia. Presenteia com grandes coisas. Carros, viagens, muitos presentes, joias. Quando não tem, presenteia com pequenas coisas. Flores, rosas que arrancou no jardim, não há problema. É o ato do presentear. Presenteou. Aí começa. Nossa, como que passou na minha cabeça terminar com você? Você é perfeita, você é isso. Aí chega na lua de mel, aí volta tudo de novo. Sim, e na prática, as mulheres que têm essa dificuldade de fazer essa denúncia, e elas vão lá e fazem essa denúncia, e elas têm também essa dependência financeira, elas precisam voltar para casa. E assim, tem algum lugar, essa associação dá algum apoio para essas mulheres nesse sentido? Ai, meu sonho, Fran. É o sonho. Porque a maioria, eu acredito que por conta disso, nossa, se eu for lá e denunciar, eu vou ter que voltar para casa, eu não posso voltar para casa. Lá em Sete Lagoas nós temos a associação. Então, desde o dia que a gente abriu a associação, dia 16 de outubro de 2021,
nós entramos com uma carta solicitando a estruturação de uma casa-abrigo. Visto que Sete Lagoas tem 240 mil habitantes, eu assisto 35 municípios e eu tenho denúncia de 7 mulheres média dia procurando a delegacia da mulher, isso é utilidade pública, isso é um problema do governo já. Então a prefeitura, a gente já solicitou a construção ou a abertura de uma casa-abrigo. Como é que funciona essa casa-abrigo? Tem uma minissérie no Netflix que fala muito bem, retrata muito bem, que é o Made, retrata muito bem o que é essa casa-abrigo. É essa mulher que tem esse movimento, que é agredida, e ela não tem para onde ir. Aí ela vai para essa casa-abrigo, a casa-abrigo recolhe a mulher, recebe ela e recebe um filho, né? Então, assim, o nosso projeto é receber a mulher e receber os filhos que ela tem até 12 anos de idade. Assim, é o primeiro projeto, tá, gente? É um projeto piloto nosso, é esse. Receber até os 12 anos de idade, assistir essa mulher por uns 3 meses. E nesse movimento de assistir, ela vai ter treinamentos, ela vai ser qualificada, a gente vai profissionalizar essa mulher para reintegrá-la à sociedade. Então a gente vai fazer um movimento de pegar essa mulher, se tornar um super banco de currículos de Sete Lagoas. Então assim, ao invés dessas pessoas buscarem as grandes empresas de RH, também pode nos buscar, porque eu vou ter esse currículo disponível para essas pessoas. Por quê? Se a mulher tem que fazer, dá certo. Se a mulher tem que fazer, gerar a parte monetária para poder sustentar os filhos, ela vai ser uma excelente profissional. Sim, acredito. Porque na hora que a gente recebe, hoje a gente não tem a casa-abrigo, mas a gente tem assistência psicológica, a gente tem advogados, a gente já assiste nesse quesito essas mulheres. E a gente já começa a capacitar. Então eu, enquanto profissional da área de marketing, algumas mulheres se tornam pequenas empreendedoras lá. Aí a gente começa a dar treinamentos para essas mulheres, ensinando como é que funciona uma rede social, o que elas têm que fazer, como elas devem fazer, tudo gratuito. Todos os projetos que a gente faz, tudo que a gente assiste, não tem custo para essas mulheres. Uau. Então a gente faz esses movimentos para profissionalizar, para poder fazer com que essa mulher entenda o que ela pode fazer de positivo e como ela deve fazer. Só que aí chega um momento em que ela não consegue se sustentar. Aí para onde que ela volta? Para casa, né? Para casa. Então, enquanto a gente não tem a casa-abrigo, o nosso movimento hoje em Sete Lagoas é muito mais de conscientizar. Então, a gente dá palestras em grandes empresas como Gerdau, Iveco, Ambev, para mulheres e para os homens. Porque os homens precisam entender o que é a violência doméstica. Porque, às vezes, eles cresceram com os pais, com o pai tratando a mãe daquele jeito. Que acha que é normal. Que acha que é normal. E a gente faz esse movimento dentro das escolas também. Sensacional. Conscientizar meninos acima dos 14 anos, que a gente dá palestra para os meninos. E a palestra dos meninos é bem diferente. A gente senta no chão, a gente abre uma roda de conversa e vai batendo papo. Então a gente vai, por exemplo, eu, enquanto presidente, e tenho... Sete Lagoas é interior, né? Sou de família tradicional da cidade. Eu conto a minha experiência de vida. Então, eu tive uma relação abusiva muito séria, não fui agredida fisicamente em nenhum momento. Fiquei 3 anos numa relação. Como Rúbia, você ficou 3 anos. Fiquei 3 anos numa relação abusiva, nunca fui agredida fisicamente, mas fui entender depois que era violência. Eu conto a minha história de vida. Aí a psicóloga, que é a vice-presidente da associação, ela conta tecnicamente por que eu deixei isso acontecer comigo. Eu poderia falar um monte de coisa, mas eu não sou psicóloga para poder defender a parte técnica, mas de conviver e assistir essas mulheres. Aí a delegada da mulher, ela vai junto, né, com a associação para essas palestras para mostrar, gente, então vocês estão vendo? O que ele fez com a Rúvia? A Rúvia estava nesse lugar, estava assim, estava assado, ele chegou, ele ameaçou a Rúvia, ele jogou a Rúvia dentro do carro. Isso é agressão X, Y e Z. Isso é, se ela tivesse feito uma denúncia na hora, ele poderia ter sido preso no mesmo momento. Sim. Então, assim, para os meninos entenderem quais são os tipos de violência e como eles podem cuidar disso.
E quando a gente faz esse movimento nas escolas, o legal e triste ao mesmo tempo é que os meninos falam assim, o meu pai fazia exatamente assim com a minha mãe. E eu não sabia que era errado. Porque a minha mãe sempre sorri. Entendi. Mas aí você pega historicamente, Fran. Quando a gente era criança, a gente sempre assistiu as histórias da Disney, das princesas. Quem sempre salvou as princesas foram os príncipes. Então, historicamente, eu acho que isso aí é um assunto até legal para depois se retratar, que é uma coisa bem interessante, que é a parte sistêmica, né? Como que a gente repete o nosso sistema e como que o que é falado pra gente lá na criancinha, quando a gente é criancinha, isso fica gravado, arquivado lá no nosso HD, né? Lá no nosso HDzinho. Uhum. Isso tem importância hoje. Então, assim, a gente cresce entendendo que nós, mulheres, precisamos aguardar o príncipe, a nossa geração. Sim. Essa geração nova, a de sua filha, da minha filha, é outra geração, é outra coisa. Existem grandes princesas, existem grandes mulheres, a gente já está desbravando o número. Mas nós crescemos entendendo que a gente precisa de um príncipe encantado. Então, inconscientemente, fazer este movimento não é fácil. Uhum. Porque tá lá tá no nosso inconsciente. Uhum. A gente entende que a gente vai ter sucesso na vida se a gente casar com um príncipe e se a gente fizer que tudo dê certo. Se a gente, mulher, fizer que tudo dê certo. Como se a responsabilidade fosse 100% nossa. Sim. Grande parte das mulheres que a gente assiste, algumas elas me permitem exemplificar a história de vidas delas. Eu tenho uma especificamente que ela é médica. Ela ficou 20 anos numa relação. Ela nunca entendeu que era uma relação abusiva. Mas ele sempre tratou dessa forma, assim. Ele sempre tratou ela com desdenho, sabe? Ela conseguia as coisas porque ela tinha relação com pessoas importantes na cidade. Uhum. E quando ela chegou pra mim e entendeu que ela tinha uma relação abusiva, ela chegou pra mim assim, Rúvia, ele é um abusador, não é? Chorando. Ele é um abusador, né? Eu falei assim, Como que eu vou a fala dela foi a seguinte, como que eu vou fazer para sair de uma relação de 20 anos sem deixar o meu pai triste que o meu casamento não deu certo? Nossa. É a responsabilidade que nós carregamos que fazem às vezes que as mulheres suportem relações. Mas isso é algo que assim, eu enquanto marqueteira vou me conter nessa fala, porque são mulheres que a gente assiste, porque isso entra muito dentro de uma perspectiva, acho que psicoterapeuta, psicológica, eu não prefiro nem entrar, mas assim, a questão dela foi a responsabilidade de se manter numa relação com medo de frustrar o pai, porque ela tinha que casar com um príncipe encantado que o pai já tinha aprovado. Entendi. Você entende o movimento? Como que é esse movimento nosso? Então, assim, ela, muito bem resolvida financeiramente, então, esse movimento dela tem um pouco mais de facilidade. Porque aí a gente faz, olha, procura ajuda, ela procurou ajuda, a gente continua assistindo, ela vai em alguns encontros, conta alguns relatos dela, a gente continua assistindo ela conseguiu fazer o movimento, entendeu, na hora de terminar o casamento, foi o mesmo movimento, é isso mesmo que você quer? Você quer terminar comigo? Você tem certeza disso? Culpando a mulher como se ela tivesse acabando a relação, fosse tudo culpa dela, porque ela que é uma fracassada. Ela demorou 3 meses para conseguir, ela já tinha entendido, já tinha decidido terminar para poder fazer o movimento do sim, não quero mais. Nossa. Porque ela estava traindo o pai, estava fracassando no processo de ter uma família feliz.
Então, assim, ela, no inconsciente dela, ela foi uma péssima mulher. Nossa. Então, assim, a associação tem esse papel de escutar, de acolhimento, de acolher essas mulheres. Sensacional. Para que elas entendam que, primeiro ponto, a culpa não é nossa. Tem história atrás disso. A gente replica algumas histórias da nossa família. A culpa nunca é nossa. Nunca. A culpa nunca é da mulher, nunca é da pessoa agredida. A gente tem um movimento para poder conscientizar essas mulheres, os homens e as crianças, mais os adolescentes, né? Porque o movimento com a criança ele tem que ser muito mais delicado para ser feito. A gente tem um movimento de reintegrar essa mulher à sociedade. Então são cursos, treinamentos, então curso de confeiteiro, curso disso, todo curso que a gente consegue entender que essa mulher vai ter a possibilidade de fazer, de executar e começar a ganhar dinheiro, a gente promove, a gente corre atrás para poder fazer com que ele seja, para realizar esse curso, ou faz um movimento junto ao poder público. Sim, né? Entendi. Porque a gente transita muito bem na prefeitura, no poder público, porque esse assunto é utilidade pública. Esse assunto não é... Se a associação hoje chegar e falar assim, não quero mais, porque somos voluntárias, acabou a associação, essas mulheres param de ser assistidas, mas as mulheres vão continuar sendo agredidas. Sim. O que é a prefeitura? O que o governo tem a dizer sobre isso? Então, assim, existe um movimento também que a gente faz. Vai lá no CRAS, vai lá na prefeitura e fala assim que a gente precisa de um curso de cabeleireiro. Preciso que você promova isso lá. Preciso de um curso preciso de umas palestras sobre gravidez na adolescência. Preciso que você vá lá em tal lugar e promova isso. Então a gente faz outros movimentos que têm relações políticas para que as coisas aconteçam dentro da cidade. Nossa, sensacional. E aqui, você comentou comigo em outro momento sobre ter passado um bom tempo fora e ter adquirido, né, bagagem para trabalhar com esse tipo de projeto. Me fala assim, se pessoas, né, outras mulheres que desejam trabalhar com esse tipo de projeto, porque esse é em Sete Lagoas, né, aqui em Belo Horizonte, em Contagem, em São Paulo, qualquer lugar do Brasil, do mundo, qual o primeiro passo que elas devem tomar? O que elas devem fazer? Vocês também dão essas orientações? Não a gente, meu telefone... A pessoa tem que fazer quase que um curso, né? Meu telefone, existe hoje cursos de pós-graduações, cursos de administração pública, todos voltados para a violência doméstica. O meu telefone toca sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, qualquer dia da semana. O meu telefone pessoal, porque as pessoas chegam no momento que elas começam a ter acesso ao contato. Então, assim, eu tenho aquela proteção, aquela película de proteção, né, de curioso, porque eu tenho a minha filha de 5 anos de idade e eu já recebi vídeos de crianças pedindo, pelo amor de Deus, salva a minha mãe. Nossa. O meu pai está matando a minha mãe, eu não sei o que eu faço. Então, assim, a pessoa tem que entender que ela tem que ter... Não é um sangue frio, mas ela tem que... Isso vai fazer parte do cotidiano. Entendi, ela tem que estar disposta. É disposição. É isso aí, ó. 1º de janeiro até o dia 15 de fevereiro, em Sete Lagoas, eu publiquei 9 mulheres foram assassinadas. Ai, meu Deus. 9 mulheres foram assassinadas em Sete Lagoas, do dia 1º de janeiro ao dia 15 de fevereiro. Assim, gente, é muita coisa. Muita coisa. Assim, mas se ela quiser, Fran, a gente tem um Instagram da associação, que aí você pode até deixar escritinho, não sei onde você vai deixar escritinho, em algum lugar aqui assim, escrito, que é aamsl.mulher. Pode chamar a gente lá que a gente passa o processo, como que funciona, qual o estatuto, o que você tem que colocar no estatuto, porque nós montamos a nossa associação com o estatuto completo. Então, hoje, se a gente quiser fazer um projeto voltado para a mulher, que tenha relação com o meio ambiente, a gente consegue fazer, porque a gente deixou o nosso estatuto completíssimo para que qualquer movimento que a gente venha fazer para a mulher, a gente tenha respaldo para poder realizá-lo. A gente tem alguns parceiros, a Faculdade UNA, lá em Sete Lagoas, ela é parceira nossa, o poder jurídico, a parte de advogados deles são parceiros. Então, tudo que a gente precisa, que é de respaldo jurídico, para abertura de outras associações, que as pessoas realmente nos procuram com esse movimento. Como é que faço? Como é que é o movimento? O que eu devo fazer?
a gente encaminha o nosso estatuto, encaminha o contato para os meninos da faculdade e eles já começam o trâmite de ajudar. Porque para a gente, se a gente conseguisse ter uma associação em cada... Minas Gerais são quantos? 835 municípios. Mas a gente tivesse pelo menos umas 500 associações... Nossa, seria perfeito. Seria ótimo, né? A gente teria menos... Mas que trabalhasse realmente como a gente trabalha, com o processo de conscientização, seria muito positivo. Assim, aonde quer que seja, uma pessoa quiser... Eu não sei como funciona no exterior. Você até comentou, morei no exterior, mas eu não sei como é que funciona o processo de montar uma associação no exterior, montar um projeto social no exterior. Lá tem agressões, a gente teve... Recentemente eu morei na Irlanda, recentemente eu recebi um comunicado que uma menina de 24 anos, mineira, se eu não me engano, de Três Corações, foi assassinada pelo namorado dela lá na Irlanda. Nossa. Então, assim, a violência doméstica não tem classe social, não tem cor, não tem... Gente, qualquer um não pode ser um agressor. Não estou falando que vamos tomar medo, não quero me relacionar nunca mais. Não, não é isso. Não é. Eu sou completamente a favor das relações humanas. Acho que a gente tem que entender sobre o amor mesmo. Acho que tem todo um outro conceito. Mas é realmente querer se conscientizar para saber o que é, sabe? O que são, o que é a violência doméstica, o que a gente pode fazer, como a gente pode se cuidar, quais são os sinais que as pessoas mostram, sabe? O que é o primeiro sinal dentro de uma relação que eu posso fazer o movimento de sair. Lá no exterior eu não sei como é, mas para abrir a associação. Sim. Mas que lá também tem todo um processo. Lá, infelizmente, também há a agressão à mulher, também há o feminicídio. Qualquer lugar, né? Qualquer lugar do mundo. Nós estamos propícias a qualquer tipo de agressão. Rúvia, pena que o tempo está acabando, assim, o papo está maravilhoso. Gente, é de utilidade pública mesmo, né, esse assunto. Queria até te convidar para voltar mais vezes. Te agradecer, queria que você finalizasse falando, assim, das suas redes sociais, fala também do seu trabalho, né, de marketing. Deixa aqui o Instagram para as pessoas te seguirem. Se você quiser fazer mais algum comentário que você acha relevante sobre esse assunto, fique à vontade. Na verdade, Fran, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de falar, porque cada momento que a gente fala aqui com você, em outro lugar com outra pessoa, a gente vai crescendo a nossa rede, né? A nossa rede de mulheres, e as pessoas vão começando a entender que não sou só eu que já fui agredida, ou você, ou a Maria, ou a Carol, ou a Betânia, entendeu? Existem várias Marias, né? Sim. A gente tem um livro hoje na associação, inclusive meu último recado, que chama Meu Nome é Maria. Podia até ter trazido, esqueci. Aí eles vão me xingar que eu não trouxe. Chama Meu Nome é Maria. São 18 relatos de mulheres de Sete Lagoas que sofrem ou sofreram violência doméstica. Então elas contam o que aconteceu com elas e tem a visão sistêmica dessa violência para mostrar por que houve essa violência. Assim, ó, a nossa gratidão é realmente de coração, porque cada gotinha que a gente planta, cada momento que a gente planta sobre a violência doméstica, para que as pessoas entendam que a gente precisa conscientizar. Eu não quero nada além de conscientizar, eu não quero que o homem... Eu quero conscientizar as pessoas que é comum, mas não podemos normalizar a agressão, a violência doméstica. Eu queria te agradecer imensamente, né? Isso é uma oportunidade muito, muito, muito boa mesmo para a associação. E realmente, assim, não quero nem hoje, nem quero falar sobre o meu trabalho de marketing. Eu acho que o trabalho de marketing é uma outra vertente. A gente volta numa outra oportunidade, então. É uma outra sobre coisa. Sobre empreendedorismo. É uma outra questão. Okay. Mas assim, muito obrigada mesmo pra gente poder ter. Nossa, eu que sou muito grata, porque assim, eu tenho certeza que vai atingir muitas mulheres vão serem beneficiadas, né, por esse assunto de hoje. Então, muito obrigada mesmo, tá? Quero agradecer vocês também que ficaram até aqui no finalzinho desse vídeo. Compartilha com alguém que você acha que vai precisar, que vai gostar de saber desse assunto. Se você não se inscreveu no canal, clica no sininho aí, se inscreva. Aliás, dá um joinha, compartilha, né? Ajuda a gente no engajamento. Agradecer também o GA Assis Studio, que faz possível, né, esse episódio, esse grande projeto sendo realizado. Beijos e até a próxima.